Vamos para mais um vídeo de resumos de histórias bíblicas. E hoje vamos ver a história de José do Egito. José cresceu como favorito de seu pai, Jacó. Ele foi o primeiro filho de Raquel, a esposa favorita de Jacó, que faleceu dando à luz seu segundo filho, Benjamim. Em uma exibição de amor e por reconhecimento do trabalho de José, Jacó lhe deu um casaco especial de muitas cores. Os 10 meios-irmãos de José detestavam-o pelo seu privilégio. Eles nasceram de uma das esposas de Jacó, Lia, cujo pai, Labão, havia enganado Jacó para que eles se casassem. Infelizmente, Jacó não amava Lia, tanto quanto amava Raquel. Ainda mais irritante para os irmãos de José foram seus sonhos grandiosos. Certa vez, ele sonhou com 12 feixes de grãos, cada um representando um de seus irmãos, curvados para o seu feixe. Em outro sonho, José relatou que o sol, representando seu pai, a lua, representando sua mãe, e 12 estrelas, todos se curvavam a ele. Com seu lindo casaco, tratamento preferencial e sonhos de grandeza, José foi marcado no que se diz respeito aos seus irmãos. Um certo dia, Jacó enviou José para levar suplemento para seus irmãos que estavam pastoreando ovelhas. Quando ele os encontrou em um lugar chamado Dotã, a maioria dos irmãos ciumentos de José queria matá-lo e jogar seu corpo em um poço vazio. Um dos seus irmãos, Rúben, pediu moderação e sugeriu que simplesmente jogassem José vivo no poço. Rúben planejou secretamente retornar para, mais tarde, retirar José do poço e trazê-lo de volta para seu pai. Os irmãos concordaram em jogar José no poço, mas antes que Rúben pudessem resgatar o menino, os irmãos o venderam como escravo a alguns mercadores que estavam indo para o Egito. Os irmãos decidiram explicar o desaparecimento de José a seu pai Jacó, manchando seu casaco com sangue de cabra. Quando Jacó viu o casaco, ficou compreensivelmente arrasado e convencido de que seu filho favorito estava morto. Enquanto isso, José havia passado de um filho privilegiado e mimado a um escravo impotente rumo a uma terra estrangeira. Ao chegar no Egito, os mercadores venderam José como escravo para Potifar, o capitão da guarda do faraó. José fez um ótimo trabalho para Potifar e logo foi promovido a chefe de toda a casa. José foi encarregado de tudo que Potifar possuía. As coisas estavam melhorando para José, mas um certo dia, um membro da casa de Potifar estava prestes a anular todo o seu sucesso. José era um cara bonito e a esposa de seu mestre tinha notado. Na verdade, ela estava tão apaixonada por ele que tentou várias vezes fazê-lo dormir com ela. Porém, José recusou, dizendo que seu mestre lhe confiava tudo, exceto sua esposa, e que dormir com ela seria pecado contra Deus. Mas a sedutora não desistiu. Ela o encurralou a um dia e agarrou sua capa quando ele tentou fugir. Com a capa na mão, a esposa de Potifar, ele alegou aos homens da guarda que José havia tentado estrupá-la. Diante das alegações selvagens da sua esposa sobre José, Potifar teve pouca escolha, a não ser mandar José para a prisão. José era inocente de qualquer crime.
e mostrou-se à altura da situação. Ele impressionou tanto o diretor da prisão que colocou José no comando dos outros prisioneiros. Enquanto estava na prisão, José interpretou o sonho de 2 outros prisioneiros, o copeiro do faraó e o seu padeiro-chefe. O sonho que o copeiro teve de servir ao faraó suco de uva, exprimido na hora, era um sinal de que ele seria restaurado à sua posição anterior. José disse ao padeiro que seu sonho, com pássaros comendo pão de cesto destinados ao faraó, infelizmente apontava para sua execução iminente. Ambas previsões se tornaram realidade. O padeiro foi executado e os pássaros se alimentaram do seu cadáver, enquanto o copeiro foi reintegrado. Ele prontamente se esqueceu de tudo sobre José, o que foi particularmente ingrato, já que José havia lhe pedido especialmente para que ele lembrasse dele e fizesse uma petição diante ao faraó para ele ser libertado. Somente depois do pobre faraó ter tido um pesadelo, 2 anos depois, é que o copeiro esquecido pensou em mencionar José. O faraó sonhou com 7 vacas magras comendo 7 gordas e 7 espigas murchas de grãos consumindo 7 espigas gordas. Quando os oficiais do faraó não conseguiram interpretar o sonho, o copeiro restaurado lembrou-se de José e sugeriu que buscassem a sua sabedoria. Então foram até a prisão e deram-lhe um banho e trocaram suas roupas e levaram José perante o faraó. José revelou ao faraó que seu sonho seria o prenúncio de 7 anos de abundância, procedendo uma fome que também duraria 7 anos. Ele sugeriu que o faraó pensasse no futuro e estocasse grãos em preparação para a fome prevista 7 anos no futuro. A interpretação do sonho, combinada com o bom conselho que recebeu, causou grande impressão no faraó, que decidiu fazer de José seu segundo no comando do Egito. José passou a supervisionar o estoque de grãos em preparação para a grande seca que viria. Assim como José havia previsto, 7 anos de abundância se seguiram e ele supervisionou a coleta e o armazenamento de grãos, tão grande que era a quantidade de grãos armazenados que era impossível manter um registro do preciso. Mas os felizes 7 anos de abundância chegaram ao fim, quando, com certeza, a fome atingiu a terra com força total. Não só houve fome no Egito, mas também o mundo inteiro sofreu. Os egípcios foram orientados pelo faraó a ver José a fim de comprar grãos dos depósitos. Espalhou-se a notícia de que havia grãos no Egito, e com o passar do tempo, um homem idoso, Jacó, enviou-lhe seus filhos para comprar alguns grãos. E foi assim que, muitos anos depois, José, agora governador do Egito, ficou cara a cara com seus irmãos traiçoeiros. Eles não o reconheceram, mas se prostraram diante dele. José fingiu não os reconhecer. O governador do Egito decidiu testar seus irmãos. Ele falou duramente com eles, exigindo saber de onde eles tinham vindo, e acusou-os de serem espiões. Aterrorizados, eles insistiram em dizer que eram irmãos, que o irmão mais novo estava em casa e que um já não existia mais. José perguntou-lhes se seu pai ainda era vivo. José mandou manter os seus irmãos na prisão por 3 dias. Ele então ordenou que um irmão permanecesse refém na prisão até que os irmãos restantes voltassem com o irmão mais novo. Neste ponto, os irmãos se sentiram convencidos de que estavam sendo punidos por seu tratamento cruel com José
tantos anos atrás. Simeão foi amarrado diante de seus olhos e então eles foram enviados para casa com um saco de grãos. Sem que eles soubessem, a prata com qual haviam comprado os grãos estava escondida nos sacos. Cheio de tristeza, Jacó percebeu que deveria permitir que Benjamim voltasse ao Egito com seus irmãos. Quando os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim, José ficou emocionado. Mas ele escondeu seus sentimentos e convidou seus irmãos, incluído Simeão, que havia sido libertado, para se juntar a ele em um banquete. Naquela noite, José ordenou que os jumentos de seus irmãos fossem carregados com todo o grão que eles precisavam, juntamente com a prata que tinham trazido com eles, que era o dobro da quantidade para compensar a última viagem. José também ordenou que sua taça de prata fosse escondida nos mantimentos de Benjamim. Assim que os irmãos voltaram para casa, o mordomo de José saiu em busca da taça de prata. Quando a taça foi encontrada nos mantimentos de Benjamim, ele recebeu a ordem de permanecer como escravo de José. Judá implorou a José que permitisse que ele fosse o escravo no lugar de Benjamim. Neste ponto, José não conseguiu mais se conter, mas caiu em prantos, dizendo aos seus irmãos quem realmente era. Ele garantiu a seus irmãos aterrorizados que não os machucaria e, em vez disso, mandou-lhes que fosse até seu pai e trouxesse todo o seu povo para ficarem no Egito até que toda a seca passasse. E assim foi feito. E foram pegar Jacó com todo o seu povo para permanecer no Egito. E o reencontro de Jacó e de José foi simplesmente emocionante. Quando Jacó viu José, ele não acreditava em ver o seu filho amado de volta. Assim os dois se abraçaram e choraram juntos. E quando Jacó percebeu, viu que tinha 2 crianças e soube também que tinha 2 netos, os filhos de José. A história de José mostra que, mesmo em situações adversas, devemos dar o nosso melhor. E quando sabemos o nosso propósito e que Deus está do nosso lado, não temos que temer. Precisamos aprender a identificar as bênçãos disfarçadas de provações. Deus abençoe vocês e obrigado por estar aqui, assistindo meus vídeos que eu faço com tanto carinho para vocês. Até a próxima, gente!